transferências da Andrade Gutierrez para a conta PED Corporation? Exatamente, eram as transferências da Zagop, basicamente, e tem nessa conta FAD, tem mais 4 outras transferências que estão nomeadas aí nesse papel, que eu não sei de quem são, não consigo identificar, de um banco BSI, mas que tem os remetentes, e eu apresentei aí. Esses eu não sei de quem são. Nesses documentos que o senhor apresentou aqui no evento 726-10, tem alguns comprovantes de créditos na sua conta, PED Corporation, vindo da Zagop Angola. Sim, senhor. Tem aqui $999 mil, $876 mil, $3.772 mil, $2.753 mil. Eu vou mostrar aqui só para o senhor dar uma olhadinha. Sim, senhor. São os documentos que nós adicionamos, que recebemos do banco, confirmando esses recebimentos dos bancos lá de Angola. Esses valores pagos eram então comissões, propinas dirigidas ao Pedro Barusco, vindos da Andrade Gutierrez, isso? Sim, senhor, dentro do contrato da Zagop Angola. O senhor ameaçou alguma vez o senhor Antônio Campelo para fazer esses pagamentos? Não. A minha relação, inclusive, com o Antônio Pedro, era a relação de respeito profissional e amizade, inclusive. E a gente trocava ideia, eu entendia, tanto que os pagamentos não eram seguindo o que o contrato dizia, tem pagamentos muito depois do previsto. Eles tinham dificuldades, a gente entendia, conversava, apresentava essas situações ao Pedro Barusco, e nunca houve, nem da parte do Pedro, nem nossa ameaça. Havia um entendimento que a Andrade Gutierrez, como a companhia séria que era entendida, pagaria suas dívidas. O senhor saberia me dizer por que as empresas pagavam esses valores ao senhor Pedro Barusco? Realmente não sei. O senhor participou da fase de negociação desses valores? Jamais participei de nenhuma negociação. Eu recebia um pacote pronto de que eu tinha que receber uns certos valores, e o que eu tinha que fazer era exatamente possibilitar que esses valores fossem recebidos, fossem eles espécie, contrato aqui ou contrato fora, e fazer esse dinheiro chegarem para Pedro Barusco. O senhor, quando o senhor então cuidava disso, os valores já estavam previamente definidos? Sempre. E o senhor sabe identificar de que obras especificamente essas comissões vinham? Não consigo, porque eram várias obras, havia um controle deles, do que eles deviam, mas como eles dividiam, se pagavam a parte em espécie, pagavam a parte lá fora, ou através do contrato, não era eu que decidia. O senhor mencionou em um depoimento complementar apresentado, embora isso não faça parte da denúncia, mas eu vou indagar por conta do contexto, uma outra conta do senhor Maiana Trading. Sim, senhor. O senhor também utilizou essa conta para inicialmente eu não imaginava que eu teria recebido, mas houve uma série de recebimentos de valores mais vultosos, que a dona Denise Cos me pediu então que passasse a recebê-los, não mais na Marianelli, mas isso já foi no Lombardi Odier, passasse a receber na Maiana. O senhor mencionou também no seu depoimento aqui, esse complementar, que teriam depósitos na conta Marianelli oriundos da Global Business e da Star Trading. Sim, senhor. Esses depósitos vindo dessas duas empresas estavam vinculados a pagamentos da Andrade Gutierrez?
O que aconteceu, quando Antônio Pedro estava saindo, ou já saindo, ou saído, estava naquela fase, havia ainda uma dívida grande dos contratos da Andrade Gutierrez com o sistema do Pedro. Então, ele, antes de sair, e na saída, eu não me lembro exatamente da cronologia, ele organizou que seriam pagos lá fora. E aí, de repente, acho que até vendo as datas depois, recentemente, no mês de março, entraram valores bastante altos, de 800, 700 mil, assim, em 2 dias seguidos na Maranelli, vindo dessas contas, Star e Global. E o banco, que já era, acho que na época de 2012, já estava começando a serem mais, digamos assim, rigorosos, vieram nos perguntar de quem eram essas contas. Eu, em função dos valores daquelas conversas, perguntei a Antônio Pedro e ele averiguou de alguma maneira e me confirmou que eram parte dos pagamentos que estariam sendo feitos daquela dívida para compensar a tal dívida, e eram pagamentos por conta da Andrade Gutierrez. Então, dessa empresa Star Trade, então? Tem uma Star Trade e outra, acho que Globo Business. O senhor tem conhecimento aqui, consta também no processo, no evento 1, anexo 175, alguns documentos, que são depósitos efetuados nas contas cunhados do senhor Paulo Roberto Costa, provenientes dessa mesma empresa, Star Trade International. O senhor tinha conhecimento? Nenhum, eu nunca ouvi falar na Star Trade nem na Globo. Não conheço, não sei que companhias são, sei que entraram esses recursos. O senhor Lucélio é o seu filho? Sim, senhor. Ele participava das atividades da Rio Marine? Não, o Lucélio entrou como sócio pelo fato de que eu precisava de ter um outro sócio. Inclusive, na realidade, eu até, por engano, mencionei que ele entrou porque teria saído o sócio alemão, mas na realidade o meu outro filho, John Góes, que era o sócio quando os alemães saíram, foi estudar na Inglaterra. Então ele era o único filho que tinha aqui. Então ele entrou, ele é um administrador, então ele trabalhava na lavanderia, ele ia lá, e uma coisa é o seguinte, eu sem querer valorizar, mas a Rio Marine era uma companhia que trabalhava, fazia contrato. Para ele eu fazia sempre os contratos direitos, era tudo certo, então ele não tinha ideia de nada, ele só fazia para mim um trabalho burocrático, que eu pedia a ele para, quando por acaso, se eu não tivesse, ele assinar alguma coisa, ou então, por favor, mande essas notas fiscais, o trabalho mais burocrático que ele fazia. Ele não tinha conhecimento, então, desses... Não, para eles, todos os meus contratos, todo o meu trabalho era o trabalho lícito que eu sempre fiz, que ele sempre viu, mas ele não tinha a mínima ideia, nem eu nunca comentei, porque eu nunca comentei com ninguém que esses trabalhos não eram lícitos, né? Por último, aqui, indo para o final, só, aquele documento que o senhor mencionou, que estaria no evento 726 Alt 10, tem 2 documentos aqui, um de 15 de 11 de 2011 e um de 11 de 11 de 2011, começa referente PED Corporation, Dear Sirs, I hereby ask... Vou lhe mostrar aqui. Esses são os documentos referentes àquele pagamento cash do 583 que o senhor me mostrou, 5.800.000 e tanto anterior, que foram documentos preparados pela dona Denise Cos, essa é a letra dela, transferindo exatamente a conta FAD para o senhor Pedro Barusco. Isso aqui ela preparou todos os dados como ela fazia. E essa assinatura é do senhor? A assinatura é minha. Ela preparava e eu assinava. Porque eu é que tinha que assinar. Mas como é que ela fazia? Ela remetia? Não, isso aqui ela veio aqui no Brasil, ela vinha ao Brasil. Vinha ao Brasil. Isso aqui ela estava no Brasil nesse dia. Então, e transferiu não só o dinheiro que tinha em
em cash, mas também todos os valores que a outra carta dos investimentos que tinham na FAD, porque também o dinheiro, para não ficar parado, ela fazia o gerenciamento de fazer investimentos ali em bonds. Então essa primeira carta aqui, a transferência Backspin, seria a transferência para o Pedro Barusco. Todas as duas são para o Pedro Barusco. Outra indagação que eu faço ao senhor esses valores em espécie, como é que o senhor fazia o repasse aqui no... Os daqui? Isso. Nós tínhamos vários recebimentos, porque não era só a Andrade Gutierrez, tinham outras companhias também, que pagavam também em espécie. Nós tínhamos através da Advalor, basicamente, podia ser que ela até não fosse quem recebesse, mas a gente botava o dinheiro na Advalor. E lá eu fazia as compensações, pagando parte lá fora, muita compensação foi feita em dinheiro, em espécie aqui, através da Advalor para Pedro. Mas como é que era a entrega do valor em espécie para o Pedro Barusco? Ele ia lá, o senhor mandava? Ele também me apresentou a Advalor. A Advalor, esse São Miguel, era alguém que ele já conhecia, me apresentou, e eu passei a ter uma conta lá para facilitar exatamente a manobra da transferência. Era só avisar, transfere tanto para o senhor, para o Pedro Barusco. Contrário existe uma coisa, por exemplo, eu avisava com ele, eu só dizia, transfere, sei lá, 2 milhões ou 1 milhão, ou o que fosse que a gente tinha feito nos nossos acordos. Uma outra coisa, Excelência, é que eu nunca tratei desses assuntos no meu escritório. A gente discutia esses controles com o Pedro na minha casa, na maioria das vezes, ou na casa dele. Normalmente, talvez em fim de semana, etc. Então, eu nunca tratei desses assuntos no meu escritório, nunca ninguém no meu escritório me viu discutindo esses assuntos com o Pedro. Então, esse assunto era feito dessa maneira. Então, chegavam os valores, se eu tinha que transferir para aqui no Brasil, eu falava com o Miguel para transferir o valor X para Pedro, e ele transferia. Para a Denise é a mesma coisa, dizia, transfere tanto para o amigo, para o Pedro. E ela é que fazia como, onde, quando. Inclusive, tem muitas transferências, por dizer, transfere 800 mil dólares para o Pedro. E ela dividia em 10 de 80, em vez de transferir 800. Então, por isso que tem uma extensão enorme de transferência. Apesar do senhor não participar dessas negociações dos valores, o senhor sabe se tinha algum parâmetro desses comissionamentos do Pedro Isso Barusco? O Pedro me mencionava, algumas vezes era 0,5%, às vezes era 1%, variava. Qual foi o seu ganho dentro desse parâmetro? Eu acho que foi uma média de 20%, porque era normalmente era dividido por 6, algumas vezes por 7. Se o senhor ver, dá em torno de 20%. Tá bom. São essas negações de juízo. Bom dia, senhor. Bom dia. Apenas alguns esclarecimentos rapidamente. O senhor recebia valores em espécie também, oriundos da Andrade Gutierrez? Recebi, sim, senhor. Como é que era feita essa entrega ao senhor? Eram feitas através do Antônio Pedro, ou na minha casa, e teve uma única vez que eu me lembro que eu estava em São Paulo, ele pediu, e como até tínhamos comentado, eu tinha o avião, como os senhores sabem, o avião estava em manutenção em Bragança Paulista, e aí ele falou, então por que você não aproveita e vai receber esse valor, que é um valor um pouco maior, recebe lá em São Paulo e a gente vai junto para Bragança Paulista e volta com esse dinheiro. Então, teve uma vez que foi em São Paulo, o resto foi entregue para ele por mim na minha residência. E ele pessoalmente levava o dinheiro? Sim, ou era um intermediário, algum entregador? Não, ele mesmo. E o senhor sabe dizer como que ele obtinha esse dinheiro em espécie? Não. Se era mediante troca de nota fiscal? Não sei. Ótimo. O senhor mencionou que o banco, acho que o Lombardier, pediu informações sobre a origem dos depósitos da Star Trading, é isso? Não, ele não. Ele me pediu informação de onde é que vinham esses dinheiros. E aí que o senhor procurou? Aí eu procurei ver em função do fato de que existia essa dívida ainda grande, e tinha me sido informado por ele que eles estavam preparando um sistema para me pagar lá fora, e pagar num tempo curto, porque já era uma dívida que ele estava saindo aí, era antiga.
Eu liguei para ele e ele, de alguma maneira, obteve a informação e falou, não, essas aí são parte dos nossos pagamentos. E o senhor passou essa informação ao banco? Passei a informação. Como é que o senhor passou essa informação ao banco? Pelo telefone com ela. Disse, olha, são pagamentos que estão vindo do Andrade Gutierrez. Foi feita alguma comunicação? Eu não falava nada por escrito com o banco. Isso foi para... Denise Costa. Essa informação era para Denise Costa também? Denise Costa. Okay. Foi ela que me pediu a informação. Tá. Nas conversas que o senhor tinha com o senhor Antônio Pedro Campelo, ele deixava claro que ele tinha autonomia para obter esses valores, fazer esses pagamentos, ou ele buscava alguma autorização interna? Olha, eu não acredito que ele tivesse autonomia para fazer isso. Ele era quem realmente se dedicava a resolver o problema. Eu entendia que ele era um profissional que não só resolvia os problemas operacionais da companhia, mas ele procurava resolver esse lado também para que tudo corresse bem. Mas não acredito que ele tivesse autonomia para ele ser quem estava liberando esse dinheiro. O senhor sabe com quem ele falava internamente, quem eram os superiores dele, com quem ele lidava? Eu só sei quem era o imediato dele, era o Elton, com quem ele fala, mas eu não sei quem, eu não posso nem dizer que era o Elton que autorizava também, eu não sei quem era. O senhor disse que não falou diretamente com o Elton, quer dizer, o senhor disse que teve com ele, mas não mencionou pagamento de... Não, a gente pode ter tido na conversa o fato de conversar com o Antônio Pedro sobre pagamentos, mas não entrar em detalhes. Tem um dos contratos aqui assinados com a Rio Marine, o doutor Juiz lhe mostrou, que é assinado pelo Elton também. É assinado pelo Elton e pelo Antônio Pedro Campelo. O senhor sabe dizer se nessa oportunidade o contrato já foi lhe entregue e assinado? O contrato já era me entregue e assinado. Tá. E o senhor tinha conhecimento de que outras pessoas na Petrobras também recebiam valores nas outras diretorias, caso do Paulo Roberto Costa? Eu nunca soube disso. Eu só trabalhava com Pedro e, como eu já disse, eu fazia isso em paralelo à minha função de trabalhar com a Rio Marine. A Rio Marine trabalhava, tinha coisas para fazer. A Rio Marine não era uma companhia de fachada, era uma companhia que trabalhava. Eu tinha vários trabalhos. Esses assuntos eu nunca resolvia. O Antônio Pedro passava até no meu escritório e às vezes a gente até discutia, mas na minha sala, particularmente, discutíamos ali, mas ninguém sabia disso. Os assuntos mais sérios, recebimentos, tudo era na minha casa. Tá ótimo. Obrigado, senhor Mário. Obrigado. Aceite a acusação. No caso, os defensores têm perguntas? Excelência, a defesa de Lucélio tem pergunta sim. É só para esclarecer com o senhor Mário, porque ele fez uma referência ao Lucélio e no parafraseado ficou um pouco complexo, então vou deixar bem objetiva a pergunta. As referências que o senhor fez no acordo firmado com o Ministério Público, todas as narrativas que o senhor apresentou, a história, o Lucélio tinha conhecimento disso? De jeito nenhum. O Lucélio não era um técnico. Os meus processos, ele não participava de nenhum projeto meu, nem de sonda, nem de nada. Ele era um administrador. O assunto dele era simplesmente cuidar da parte administrativa, e o Lucélio trabalhava na lavanderia. Ele passava menos tempo na Rio Marine, ele passava pela Rio Marine. Sob a sua ótica, a atividade principal do Lucélio era na lavanderia? Sem dúvida nenhuma. Ele passava, eu dizia que até ele passava na Rio Marine, ele na realidade, e passava para me ajudar, porque eu precisava às vezes que ele me desse um apoio burocrático. E a gestão da Rio Marine era somente e exclusivamente promovida pelo senhor? Só por mim. Nada mais, doutor. Então, acho que não vem. Vem? Senhor Mário, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber do senhor se os depoimentos que o senhor prestou logo que o senhor firmou o acordo de delação, o senhor tem eles como íntegros e como corretos e como verdadeiros? Eu tenho eles como íntegros, como corretos, verdadeiros. Tenho uma única observação, é que datas e outras informações ainda não tinha na minha mão. Eu tinha só a informação geral. Então, datas podem ter algumas
discrepâncias, algumas, mas basicamente são todos íntegros. Eu poderia concluir, ou qualquer pessoa poderia concluir, que o senhor não mentiu nesses depoimentos. Sim, senhor. Eu vou ler um trecho de um depoimento para o senhor, que o senhor acabou de confirmar se é verdadeiro, que o senhor disse nesse primeiro depoimento, no dia 28 de julho de 2015, afirma ter conversado com Elton Negrão em reuniões de trabalho, não sendo tratado dos assuntos relacionados aos pagamentos ilícitos. Sim, senhor. É correto? O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu disse hoje, e repito, é que eu nunca discuti com o Elton Negrão nenhum detalhe de pagamento. Eu discuti, quando eu estive com o Antônio Pedro na presença dele, questões de quando pagamentos e tal, mas não especificamente, ele poderia estar presente, mas eu nunca tratei com ele, exatamente foi o que eu disse aqui, de pagamentos ilícitos com ele. É que o senhor foi mais genérico. A minha dúvida surgiu por causa disso, eu volto a lhe perguntar, que o senhor tratou de assuntos relacionados aos pagamentos, não foi de detalhes específicos, foram assuntos relacionados. De jeito nenhum. Nunca tratei nada de detalhe com ele. Fora a palavra do senhor, tem alguma prova de que o senhor tratou disso com o Elton? Ou discutiu esses assuntos com o Elton, de que o Elton Negrão tinha ciência disso? Não, eu tive lá, né? Eu tive umas 2 reuniões que tive presença, que o Elton estaria presente, mas, como eu repito, eu não discuti com o Elton nada do detalhe dos pagamentos. Esse encontro teria sido onde? As únicas vezes que eu encontrei com o Elton foram no escritório da Andrade. O Antônio Pedro teria presenciado isso? A minha reunião era com o Antônio Pedro. Satisfeito, silêncio. Senhor Mário, o senhor disse que no período desses contratos o senhor Antônio Pedro era subordinado ao Elton Negrão. O senhor conhecia a estrutura funcional da Andrade Gutierrez para fazer essa afirmação? Não. Talvez a palavra subordinada eu imagino que fosse, mas eu não posso garantir porque eu não conhecia a estrutura dela. O senhor não tem certeza dessa afirmação, não tem convicção? Ele trabalhava, eu sei que trabalhavam juntos, tinham até, digamos, certa, não sei se tinha paralelismo ou não, ou não sei quem era o superior do outro, sei que eles trabalhavam no mesmo sistema. Meu contato, minha única pessoa com quem eu lidava, que eu tratava, que discutia, que trocava ideia, sobre até os projetos, sobre os pagamentos, era só Antônio Pedro Campelo. Perfeito. Nessas suas contas no exterior que serviram para trânsito desses valores, o senhor recebeu de quais empresas no exterior? De quais empresas? Sim. É enorme a lista, tem uma lista grande que eu não sei muitas nem identificar. Não, mas... Offshores. Mas sim, das construtoras. Da Andrade, né? Da Andrade eu fui capaz de identificar as das AGOP, especificamente, as do contrato com a Andrade Gutierrez, República Dominicana, né? E esses pagamentos através dessa STAI da Globo, que foi me dito que seriam por conta da Andrade Gutierrez. Sim, mas quais outras construtoras, prestadoras de serviços à Petrobras, que também faziam pagamentos ao senhor? Era muito difícil saber, porque pagavam normalmente por offshores, e a gente não sabia exatamente quem era que estava pagando. O que a gente sabia, o nosso controle era o seguinte: eu recebia de Pedro informação que ele estava esperando um pagamento de X. Sim, mas quem é X? Qual é a empresa, por exemplo? Podia ser, por exemplo... Só para lhe explicar, senhor Mário. A empresa Andrade Gutierrez não confirma, não admite, não tem informação de que essas offshores tenham qualquer relação com a empresa. Então nós achamos que pode ser pagamento de outras construtoras. Por isso que eu estou perguntando isso para o senhor. Quem me disse que seria, quem me confirmou que esses pagamentos seriam da parte por conta da Andrade Gutierrez foi o Antônio Pedro. Sim, eu sei. Eu não posso garantir, mas quem me disse isso foi o Antônio Pedro. Mas o senhor pode responder a minha pergunta? Quais outras construtoras pagavam o senhor no exterior?
deixa eu me lembrar, Carioca, o consórcio CMMS, deixa eu ver quem mais. Acho que o TC teve alguma coisa, que eu não tenho certeza. Queiroz Galvão não. Eu nunca tive nada com a Odebrecht. Não sei se a MPE pagou por fora ou não. Tem a lista aí, eu não sei. O senhor fez essa informação ao Ministério Público, relacionou todas essas empresas? Fizemos, estão por todas escrito? As que nós reconhecemos estão indicadas. As que nós não sabemos, apenas demos os dados para que possam ser averiguados. E o senhor Pedro Barusco tem esse controle de quais construtoras, prestadores de serviços da Petrobras fizeram pagamentos nas suas contas no exterior? Ele tinha um controle muito bom e eu acompanhava ele. Esse papel Mines ainda é um resultado daqueles controles que a gente tinha, mas foram todos destruídos no início de 2014. E a gerente, a senhora Denise Costa, como ela perguntou para o senhor naquela oportunidade qual era a origem daqueles pagamentos, o senhor informava ela também a respeito da origem dos outros pagamentos quando eram utilizadas outras offshores, outras construtoras? Olha, esse pagamento tem origem na construtora X, esse tem origem da construtora Y? Não, porque só esse pagamento, eu perguntei ao Pedro, esses que o senhor está falando, da Star e da Globo, pela época, pela cronologia, porque era uma época que estavam a dívida que tinha para ser paga. E como ele disse que tinha esse problema para resolver, porque nessa época nenhuma das outras, que me parecem, estariam devendo para pagar naquela época. Então, só por isso que eu perguntei a ele se poderia ser exatamente, ele me confirmou que seria por conta dele. Agora, as outras, ela nem me perguntava, ela recebia naquela época, o banco recebendo e só informando, recebi tanto, e nós não perguntávamos nem de onde é que era, como os números batiam com os números que ele estava esperando, a gente fazia os acertos admitindo de onde é que era. Bom, muito obrigado, senhor Mário, estou satisfeito. Outras perguntas? Últimos esclarecimentos. Essa reunião que o senhor mencionou, que o senhor fez com o Antônio Campelo e com o próprio Elton Negrão, para esclarecer, essa reunião não foi para discutir serviços da Rio Marine? Não. Era para discutir os repasses? A reunião era com o Antônio Pedro para discutir os repasses. Tá, mas nessas reuniões com o Antônio Pedro e no qual o Elton Negrão esteve presente? Exatamente. Repasses, então? Repasses. E a pergunta, a propósito, as perguntas foram feitas pela defesa aqui, esses depósitos que estão aqui nos documentos que o senhor juntou nos extratos bancários, Zagope Angola para PED Corporation e depósitos de contas da própria Andrade Gutierrez para Maranelli Investments, seria da empreiteira Andrade Gutierrez? Sim, senhor, porque essa foi me dito claramente e nós assinamos o contrato com a Zagope Angola, que foi me dito que era uma companhia da Andrade Gutierrez. Então não poderia ser de outra empreiteira? Não, essa não pode. E depósitos da própria conta da Andrade Gutierrez na conta da Maranelli poderiam ser de outra empreiteira? Se a Andrade Gutierrez manda como Andrade Gutierrez para pagar por outra companhia, eu não posso dizer, mas vem do pagamento, vem da Andrade Gutierrez. E o contrato é com a Andrade Gutierrez. Bom, o senhor gostaria de dizer alguma coisa aí no final? Eu? Sim. Não, eu procurei dizer toda a verdade dentro do conhecimento que eu tinha e do que eu passei a ter com as informações recebidas para entrar nos detalhes, conforme eu tinha prometido na minha colaboração. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor Mário Frederico de Mendonça Góes.